Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral, do Componente de História, e te convido a acompanhar comigo o objeto e o detalhamento da nossa aula. Olha só, a aula de número 8, objeto de conhecimento, o mundo grego, democracia e cultura, detalhamento, a colonização grega, Atenas, o berço da democracia, e Esparta, um acampamento em armas. Ficaram curiosos? Então acompanhem comigo esta nossa aula. Vamos então falar sobre essa parte então aí do mundo grego, não é mesmo? Que é então aí, né, essas grandes civilizações que é então Esparta e Atenas. Mas para a gente começar então, acompanhe comigo este nosso vídeo. A Grécia Antiga localiza-se em sua maior parte no sudeste da Europa e abrangia 3 importantes regiões. A Grécia continental, situada ao sul da Península Balcânica. A Grécia insular, formada pelas ilhas dos mares Egeu e Jônio. A Grécia asiática, estreita faixa de terra situada na Ásia Menor. Acompanharam então, né, essa parte para a gente fazer então a localização desta, né, de onde nós estamos falando então dessas cidades, então aí estados ligados à Grécia Antiga. E vocês têm aqui, olha só, ao meu lado, não é mesmo, uma imagem aonde remonta aí o quê? Os Jogos Olímpicos, não é mesmo? Então, olha só, a cada 4 anos a Grécia Antiga vem à tona graças aos Jogos Olímpicos, como no ano então aí de 2000 na Austrália e em 2005 na própria Grécia. A Grécia nos influenciou em vários aspectos da vida atual, como na política, com o termo democracia, que significa aí o poder do povo, no teatro, principalmente aí através então da tragédia e da comédia, da encenação teatral, dos figurinos, não é mesmo? A parte também econômica e social, ou seja, nós temos aí, né, muitos aspectos então voltados para essa civilização, porque essa parte da cultura ela foi importante e influenciou então aí o Ocidente. E a gente sabe que estamos próximos então aí a mais uma Olimpíada, que é Paris, não é mesmo? E de 4 em 4 anos a gente sempre vai remontar então a esta grande civilização aí que é então este mundo grego. Acompanhe aqui comigo, olha só. Então, a Grécia Antiga abrangia as terras da Península Balcânica em um grande número de ilhas situadas à sua volta. Além disso, ao longo do tempo, os gregos ocuparam uma extensa faixa de terras na Ásia Menor, que é então aí a Grécia Asiática, a porção sul da Península Itálica e a ilha da Sicília, que é conhecida também aí como Magna Grécia. O litoral grego é bastante recortado, possui bons portos naturais e é facilmente navegável, o que certamente então contribuiu para estimular a navegação e o comércio marítimo. Então, olha só, né, para vocês verem aí mais ampliadinho então este mapa. Percebam, então, as várias cidades-estados aonde, não é mesmo, a colonização grega ela vai se expandindo. Então, exatamente por isso, coloca aí na tua cabecinha, tá? Que a navegação ela vai ser um ponto importante, porque cada localidadezinha, não é mesmo, a gente vai ter, então, influência dessa grande sociedade e, principalmente, não é mesmo, essa parte da cultura ligada, então, à cidade de Atenas, tá? Por quê? Porque a gente vai ver que ela é um porto comercial, exatamente por isso, então, né, ela vai receber filósofos, ela vai expandir a cultura, que é uma das caracterizações, então, desta, né, cidade-estado. E, de um outro lado, nós vamos ver também aí Esparta, muito voltada, então, para essa luta, né, para, então, aí fazer a defesa deste mundo grego. Acompanhe comigo ali, vamos falar um pouco sobre a divisão da história da Grécia Antiga. Para melhor estudar, então, a história da Grécia Antiga, os historiadores a dividiram em 5 grandes períodos, que são o pré-homérico, o homérico, o período arcaico, clássico e helenístico. Então, vamos ver aí algumas caracterizações, então, destes períodos da divisão histórica, então, da Grécia, tá?
Começamos então aí com o período pré-homérico, corresponde então à primeira fase da Grécia Antiga, que ocorreu durante os anos de 2000 a.C. e 1200 a.C. O período pré-homérico originou o desenvolvimento então da civilização grega, que foi constituída pela miscigenação de diversos povos da antiguidade, que invadiram a região. Professora, quais são então esses povos? Cretenses, aqueus, jônios, eólios e dórios, tá? Então, aí são esses povos que vão começar a invadir esta região, não é mesmo? E daí a gente vai ver, então, surgindo, não é mesmo? A influência, então, aí deste mundo grego, tá? Corresponde a uma fase inicial do povoamento da Grécia, assim como a influência cultural desses povos surgiu a cultura grega num período, então, aí de quase 100 anos, marcando essencialmente as invasões de diversos povos indo-europeus, como os arianos. Com a invasão dos povos dórios nas regiões gregas, a sociedade da época sofreu no período anterior, então, aí a diáspora, que é o que? Então, a dispersão, né, mesmo para essas diversas localidades. Por isso está aí a dispersão de diversos povos, visto a maneira violenta que eles tomaram e destruíram diversas cidades da Hélade grega, tá? E aí eu destaco para vocês também que os gregos, eles eram chamados de helenos, tá? Então, em outros momentos, vocês podem ver também a expansão da cultura helênica. E aí está muito associado também a quê? A esses povos, então, aí, né, da Grécia Antiga. Vamos falar, então, um pouco agora sobre o período homérico? Olha só, acompanhe comigo. O período homérico, ele corresponde ao segundo período de desenvolvimento da civilização grega, que ocorreu após o período pré-homérico, entre os anos de 1150 a.C. a 800 a.C. O nome dado a esta fase está relacionado, então, aí com o poeta Homero, tá? Que é o autor, então, aí dos poemas épicos, a Ilíada e a Odisseia, tá? Então, sobre essa parte aqui dessa parte, então, aí do período homérico, é bom destacar, então, para vocês, não é mesmo, essa parte, então, da Ilíada e da Odisseia, que a Ilíada é o quê? Ele marca, então, aí a Guerra de Troia, tá? E a Odisseia é exatamente o Odisseus, que era um dos heróis, voltando, então, para sua cidade. Por isso a gente tem aí o Homero, não é mesmo, começando aí a trabalhar essa parte e, claro, começar a deixar, então, alguns relatos. Muitos eles eram orais e, aos poucos, a gente vai também fazendo o quê? Não é mesmo? Começando, então, a escrita. E é exatamente por isso também que a gente tem esse poder, não é mesmo, de cultura, então, aí ligado a essas civilizações, então, da Grécia Antiga. Eu tenho, então, que falar com vocês sobre esse período homérico. A sociedade grega, ela passa por uma fase de reestruturação. Esse período é resultado de pesquisas arqueológicas e acredita-se que, nesse período, constituíram-se comunidades agropastoris, formadas por pessoas que acreditavam descender de um ancestral comum. E essa palavrinha, ela é especial, tá, gente? Guarda aí na tua memória os genes. Vocês podem ver também, né, a outra palavra, ou é gênio ou é gênio. A gente está falando, então, aí, né, desse descendente ancestral comum. Então, olha só, cada gênio ele era formado por uma família, liderada, então, por um chefe, o pater. Tá? Então, essa fase marcou a substituição da cultura micênica pela gentílica, então ligado aí a essas famílias que tinham, então, o quê? Um ancestral comum. E desse gênero, né, eles vão, então, descender de famílias que vão dominar este cenário, tornando-se, então, elite, aqueles, então, que comandam essas sociedades gregas, tá? Vamos falar, então, agora um pouco sobre o período arcaico, os clãs e a vida rural. O período arcaico, entre os anos de 800 a.C. e 500 a.C., corresponde ao terceiro período histórico da Grécia Antiga, logo após, então, aí, o período homérico. Parte da população, então, morava no campo, mas havia agricultores que viviam nos limites urbanos. Com o passar do tempo,
O crescimento dos gênios levou, então, à formação de uma nova organização social e política na Grécia Antiga, que é, então, aí, guarda na tua memória, fofinho, a cidade-estado, tá? Então, olha, essa parte aqui, coloquem aí nos caderninhos de vocês, anotem. Ou polis, polis e cidade-estado, né? É isso que vai caracterizar, então, cada uma dessas cidades gregas, tá? E olha só, o importante, então, para a gente tratar, tá? São várias cidades-estados, então, desse período da Grécia Antiga. Porém, duas cidades-estados, elas vão se destacar neste cenário, que é, então, aí, Esparta e Atenas, tá? Então, duas cidades que vão se destacar de várias pequenas cidades-estados desse período, ok? Mas, professora, por que que essas duas elas vão se destacar? Porque uma, ela vai, então, aí favorecer a cultura, a filosofia, a navegação comercial, que é Atenas. E, de um outro lado, nós vamos ver, então, aí Esparta. Pense no povo que adora guerrear, adora, então, aí defender essa cultura grega. E, principalmente, um bom espartano é aquele militar que morre, né, honrando aí a sua cidade. Então, eles têm essa, né, essa parte, então, aí de guerra muito incutida. Vamos, então, aí ver agora a caracterização sobre o período clássico. O período, então, de maior brilho da civilização grega, Esparta e Atenas viveram seu apogeu e os gregos envolveram-se em guerras prolongadas. Nesse período, houve então aí o domínio ateniense sobre as colônias e desenvolveram a democracia ateniense. O período clássico, ele foi marcado, né, aí por guerras, tá? Então percebam aí que apesar de ser aí um período bem esplendoroso, não é mesmo? Tá lá, então, essas civilizações aí brigando e guerreando, claro, tentando aí defender, não é mesmo, este mundo grego. E olha só, temos então aqui uma imagem para a gente começar então aí a caracterizar essas duas grandes cidades-estados. Então, nós temos de um lado, tá? Esparta, militar, né? Um bom espartano é aquele que morre defendendo, tá? Aí a sua cidade-estado. E de um outro lado nós temos aqui as máscaras da tragédia e da comédia, ligada então aí a esta cultura ligada a Atenas. Duas grandes potências gregas, Esparta e Atenas, são duas cidades-estados centrais para compreendermos então aí o que? Este período clássico da história da Grécia Antiga, tá? Então, que fofinho. Vamos começar então aí a trabalhar características básicas então desta primeira sociedade que nós vamos falar, desta polis, né, desta cidade-estado chamada então aí Atenas. Olha só, acompanhe comigo. Atenas, localizada então na península da Ática, capital da Grécia, foi fundada pelos jônios. Atenas estava voltada para o mar Egeu e aberta para influências externas. Tornou-se, então, uma cidade, olha aí a caracterização, então, aí, de Atenas. Ela é uma cidade de navegadores, agricultores, filósofos, poetas e artistas, tá? Então, é exatamente por isso que a gente vai ver, então, né, essa parte, então, da cultura sendo aí espelhada, né, servindo de exemplo, então, para as várias outras cidades-estados. Então, né, a gente tem aqui a cidade de Atenas, é uma das características dessa parte, então, né, dessa parte cultural que vai, então, impulsionar aí este mundo grego. Acompanhe comigo ali, aos poucos foi se transformando num grande centro comercial e passou a ameaçar o domínio dos grandes proprietários de terras. Por isso, aos poucos, foram feitas reformas por legisladores. Vamos ver, então, aí essa divisão aí, né, social, então, desta cidade-estado, que é Atenas, tá? Então, nós temos aí a divisão social, que é formada, então, pelos cidadãos, pelos metecos e pelos escravos. Vamos ver a caracterização aí dos cidadãos. Eram os homens adultos e livres, filhos de pais e mães atenienses. Detalhe, descendente aí dos jônios, que é o povo, então, que formou
formou, não é mesmo, aí a cidade de Atenas. Temos então os metecos, eles eram estrangeiros que não tinham direito de participar da vida política. Também não tinham terras, trabalhavam com o comércio e o artesanato. Os escravos, eles eram prisioneiros de guerra ou filhos de escravos. Não tinham direito à participação, então, política. Dessa parte dos cidadãos, destaco aqui, ó, eles eram homens, adultos e livres, tá? Então, olha só, dos metecos, não vão ter direitos políticos, tá? Não tinham direito de participar. E o escravo, a mesma coisa, não tinham direito à participação política. E aí eu destaco para vocês também uma outra parte, tá? Importante, dos cidadãos. Homens adultos e livres. Vocês estão vendo aí mulheres? Vocês enxergam aí crianças? Então, olha só, é muito característico dessa cidade. Homens adultos e livres. Crianças, mulheres, estrangeiros e escravos não fazem parte, não têm direitos políticos. Quem vai, então, aí, né, encabeçar as leis, quem vai encabeçar aí as regras são os homens adultos e livres, descendentes, então, aí dos jônios, guardem nas suas cabecinhas, ok? Vamos ver, então, algumas reformas a alguns legisladores, tá? E aí eu falo para vocês do Drácon, né? 621 a.C., transformou a tradição oral em leis escritas, tá? Então, agora, como Atenas ela cresceu, tendo muito mais pessoas, ou seja, é claro que se a gente cresce, a população também ela cresce, ela se torna numerosa. E nós precisamos parar, então, teoricamente, de ter a história oral para termos, então, aí, né, as leis escritas, tá? Então, se as leis antes elas eram orais, agora a gente precisa, então, realmente começar a escrever para que toda a população pudesse, então, não é mesmo, obedecer e saber, então, as regras e os limites, tá? Então, por isso, Drácon, ele vai exatamente fazer isso. Sai, então, dessa tradição oral e coloca, então, as leis escritas, tá? Então, dando menos margens a interpretações arbitrárias, então, por parte da elite. Temos, então, aí o Solon, 594 a.C. Acabou com a escravidão por dívida e anulou as dívidas existentes, fazendo com que muitos atenienses escravizados voltassem a ser cidadãos, tá? Então, aí o Solon acaba com a escravidão por dívida. Existia exatamente, né, em Atenas, isso. Você podia, então, se tornar escravo se você tivesse uma dívida. Então, você ia pagar, você ia dar, então, aí a sua força de trabalho para aquela pessoa que você contraiu a dívida. Por isso, você se transformava, então, aí num escravo. Então, vai ser aí o Solon que vai, né, começar a acabar com essas desigualdades sociais que existiam, então, aí em Atenas. Vamos falar agora sobre o governo de Clístenes, 508 a 506 a.C. Fez reformas profundas, criando a democracia. Olha só, anota aí, essa parte é importante também, porque a democracia, ela é, né, um governo do povo. Por isso, do grego, demos, povo, cracia, governo. E lembra que eu acabei de dizer para vocês, tá? Dessa parte da democracia, homens adultos livres e descendentes dos jônios. Mulheres e crianças escravos não faziam parte, tá bom? Então, guarda essa caracterização aí na sua cabeça. Homens livres descendentes dos jônios. São eles aí que dominam este cenário, tá? E vamos falar agora sobre Péricles, tá? 450 a.C. Aperfeiçoou a democracia ateniense, criou aí o Tribunal Popular para julgar toda a espécie de causa. Então, olha aí o direito também surgindo com mais força. Criou-se aí um Tribunal Popular para julgar, então, aí os crimes, né, que poderiam, então, ocorrer na cidade. E agora, um grande momento, porque a gente começa, então, a caracterizar o quê?
esta cidade guerreira, tá? E como eu falei para vocês, morrer então por Esparta, morrer lutando, era isso então que eles passavam através do quê? Da educação ateniense, desde criança até a vida adulta, ok? Então, por isso vocês têm aqui, né, ao meu lado o quê? Um guerreiro espartano, tá? Então, vamos lá fazer então a caracterização desta grande cidade-estado que é então preparada para a guerra, que é então Esparta, tá? Fundada então na Lacônia, na península do Peloponeso, por grupos dórios. Para manter a sua hegemonia na região, os integrantes da aristocracia de origem dória criaram uma estrutura militar de ação contínua, fazendo então aí de Esparta uma potência militar da Grécia, tá? Então, é aquele nomezinho, lá vem os espartanos. Quem está guerreando, né? Tem medo, porque eles são preparados para a guerra. A sociedade espartana, então, estava dividida em 3 grupos sociais bem distintos. E a gente tem aí, então, os esparciatas, os periecos e os zilotas, tá? Então, vamos falar um pouco quem eram os esparciatas, ou também conhecido como espartíatas, tá? Também chamados de espartano, eram a elite da sociedade, descendente aí direto dos dórios, aqueles que fundaram então aí, né, Esparta, controlavam o poder da cidade espartana, formada por homens com mais de 30 anos, proprietários de lotes de terras, criados para serem o quê? Guerreiros, tá? Então, olha só, temos aí, né, eles controlavam, então, esse poder e eles eram hábeis guerreiros, tá? E era uma política militarista muito desenvolvida, então, nesse período. Vamos, então, agora falar um pouco sobre os periecos. Eles eram todos homens livres que habitavam os arredores de Esparta, eram descendentes, então, dos antigos habitantes das regiões conquistadas pelos dórios e que não combateram os invasores. Não tinham direitos políticos e nem cidadania espartana. Lembra lá, é o povo então ligado aos dórios que comandam essa sociedade. Se dedicavam ao comércio e à manufatura, atividade que eram proibidas aos esparciatas, tá? Então eles ficavam muito ali ligados a essa parte então da elite. Vamos então ali, né, aos ilotas. Eram os integrantes da população servil, a mais numerosa da sociedade. Trabalhavam nas terras dos esparciatas e eram obrigados a dar a eles metade do que produziam. Então, olha só, vamos falar agora um pouco sobre esta educação espartana, tá? Então, quanto à educação espartana, um cidadão espartano, ele era criado desde pequeno para se tornar o quê? Um hábil guerreiro. A partir de 7 anos, os meninos eram afastados de suas famílias e encaminhados aos quartéis. Até os 12 anos, dedicavam-se aos esportes e aprendiam valores como força, bravura, disciplina e solidariedade. A partir dos 18 anos, os jovens enfrentavam um rigoroso treinamento militar. Dos 20 aos 30 anos, eles permaneciam, então, nos quartéis, prontos para entrar em combate. Só eram liberados do serviço militar aos 30 anos, quando, então, conquistavam a cidadania. Entretanto, somente depois dos 60 anos é que estariam dispensados de suas obrigações militares. Isto significa, então, né, que ficavam ali aguardando, não é mesmo, qualquer aí guerra para poder, então, defender este mundo grego. Vamos, então, agora falar sobre a administração, então, da cidade espartana. Sobre a administração da cidade espartana, a cidade era dirigida por uma diarquia, isto é, ela era governada, então, aí por 2 reis, que desempenhavam funções de caráter. Olha só, um era religioso e outro, então, era
militar. Por isso, a diarquia, governo de dois. Além de comandar o exército, eles eram os principais sacerdotes e juízes. Tinha, então, aí em Esparta, a Gerúsia, que era um conselho composto de 28 anciãos, que eram conhecidos também como gerontes, com mais de 60 anos. Tomavam decisões e elaboravam leis. Temos, então, aí também o quê? A Ápela, tá? Que era, então, uma assembleia formada por todos os cidadãos com mais de 30 anos. Tinha a função, né, de escolher os membros da Gerúsia e confirmar ou não as suas decisões. E temos também o Éforo, tá? Que eram quem? Os vigilantes. Comandavam as reuniões da Gerúsia e da Ápela e fiscalizavam a vida pública e econômica, então, aí, dos cidadãos. Vamos, então, agora, né, falar um pouco sobre essa parte do período clássico. O período clássico, né, é um período, então, histórico dos séculos 5 e 6 a.C., na região grega. Foi denominada pelos historiadores, então, aí, como período clássico. Este período foi marcado por várias guerras travadas contra inimigos externos e entre os próprios gregos. Acompanhe comigo, olha só que imagem interessante, que é, então, como eu falei para vocês, né? Vimos ainda agora a caracterização de Esparta, tá? E é claro que toda vez que essas cidades-estados elas se envolviam em guerras, vamos nos unir para fazer, então, essa defesa. Quem é que vai liderar? Esparta, tá? Que é, então, a cidade militar, com a ajuda, né, das demais cidades-estados. Então, vamos falar um pouco aí sobre a luta entre gregos e medos, ou os medos, né, eram os persas, tá? As cidades gregas se uniram para derrotar aí os persas. A vitória grega sobre os persas fortaleceu Atenas, que liderou a formação da Liga de Delos, uma união de cidades-estados que tinha por sede a ilha de Delos e onde um tesouro foi guardado para financiar a defesa dos gregos em caso de novas guerras. Mas Esparta e outras cidades, elas não concordavam então aí com o domínio ateniense e formaram então aí a Liga do Peloponeso, composta, então, aí por Esparta, Megara e Tebas, para se opor, então, aí a quem? A Liga de Delos. O resultado, então, aí foi a Guerra do Peloponeso, tá? Que ocorreu entre 431 e 404. Foram 27 anos, então, de guerras entre Esparta e Atenas. Esparta, então, aí, né, venceu Atenas, mas o mundo grego estava enfraquecido, pois duas cidades-estados, né, as duas grandes cidades-estados estavam devastadas pela guerra. Então, eu preciso marcar para vocês aqui. A gente tem, então, esta primeira guerra que era, então, né, dos gregos versus os persas. É claro que, conhecedores da região, nós temos aí, né, esse mundo grego ganhando a guerra contra os persas. E depois, as duas cidades-estados, Esparta e Atenas, vão começar aí a briga para saber quem era aí que ia dominar, né, este mundo grego. E a gente tem aí, né, a Guerra do Peloponeso, que é quando as duas cidades-estados elas começam a guerrear entre si, e como nós vimos aí no nosso texto, quem perde é o mundo grego, porque 27 anos de guerra entre Esparta e Atenas fez aí a fragilidade, então, do mundo grego. Exatamente por isso, por causa aí, né, desses 27 anos de guerra que nós temos, então, aí o período helenístico. Acompanhe comigo. A cidade de Esparta, ela sai vitoriosa da Guerra do Peloponeso, mas enfraqueceu a unidade da civilização grega. Tebas entrou em guerra com Esparta e venceu. Mas eles não conseguiram conter a força do Império Macedônico. Em 338 a.C., o rei macedônico Filipe II conquistou a Grécia, tá? Então, olha só, vamos fazer então as caracterizações que vimos então, né, nesta nossa aula. Lembra lá de Esparta?
A política, então, ligada à aristocracia, a gente tem a valorização do serviço militar, educação militarista, tá? Sociedade rigidamente hierarquizada, tá? Dominada pelos dórios. Vamos, então, falar um pouco sobre Atenas, política, então, ligada à democracia, à valorização, então, da cultura, à educação, então, aí voltadas para a arte, para a filosofia. Nós temos uma sociedade com possibilidade de mobilidade social. Então, a caracterização das duas grandes cidades-estados. Eu aqui atingi o meu objetivo, que era, então, trabalhar, não é mesmo, este mundo grego e, principalmente, as duas cidades-estados, que são, então, aqui, né, Atenas e Esparta. E por aqui, então, a professora se despede.